Eu agradeço ao convite, a honra de estar presente neste evento com vocês e dizer que vamos falar algumas coisinhas sobre estruturação de projeto, não é? Porque o projeto ele é a alma do que vem depois, na verdade. Se você erra no projeto, a chance de dar algo certo posteriormente é muito pequena. Então, é um dos pontos que normalmente não é muito bem visto, não é muito detalhado, né, na pós-graduação. O aluno já tem que chegar com o projeto, uma coisa assim, e acho que é um ponto que merece um foco maior, né? Bom, então quero mostrar para vocês. Eu trouxe 2 livros que vão estar aí disponíveis, se alguém estiver interessado em conhecer ou adquirir, fiquem à vontade. Eu trouxe aqueles 2 ali. O da direita foi o meu último lançamento, em abril agora, que é a 7ª edição do meu primeiro livro, está totalmente reescrito, e no qual eu faço uma proposta de reestruturação da forma como se classifica as grandes áreas da ciência, porque nós somos mestres em carregar equívocos, né, e, por costume, manter as tradições. E a gente percebe que tem alguns probleminhas ali no meio. E, às vezes, precisa alguém falar. Se falar vai ser aceito, eu não sei, mas se for aceito, pelo menos deixei alguma contribuição, ou pelo menos se pensar a respeito já ajuda. Ok? E os outros estão por aí. Ok, vamos então começar a pensar a questão do projeto. Eu queria só ressaltar um ponto que me chama a atenção, que é este aqui, né? Quando se analisa projeto, acho que não só no Brasil, em vários lugares do mundo, né, nós nos deparamos, às vezes, com este tipo de problema. Você pega um projeto nem tão bom, mas proposto por um currículo muito bom. E um projeto excelente, mas por um currículo nem tão, né? Um currículo bem mais fraco. E confesso com vocês que eu passei minha vida dando dinheiro para o perfil A. Eu acho que eu também entrava naquela história do senta no bolo e não questiona, né? Até o momento que você vê pessoas fazendo diferente e começa a pensar sobre isso. Eu não tenho dúvida que hoje a maior probabilidade de ganhar dinheiro do projeto seja do perfil A. Mas isso mostra que nós não estamos julgando o projeto. Nós estamos julgando uma interação. É mais ou menos que nem no banco. Se você chega, você tem um monte de garantia, vai descontar na folha de pagamento, então sua taxa é menor. Você leva um empréstimo, mas, né, tem mais chance de ganhar. E se você é uma pessoa que não tem muitas formas do banco se sentir seguro em receber, você vai pagar uma taxa alta, né? E é mais ou menos isso que acontece aqui. Então, nós temos que perceber que, muitas vezes, projetos fantásticos podem ser perdidos porque nós julgamos projeto e currículo. Se há o pressuposto de que o melhor currículo vai propor os melhores projetos, que sejam os melhores projetos. Só que esse pressuposto nem sempre é verdadeiro. Não é? E a gente acaba, muitas vezes, a gente cria até faixas, né, de dinheiro. Olha, os que têm currículo tal, pega a faixa tal. Os que, né? E esse tipo de proposta mostra que nós estamos um pouco perdidos sobre a questão da ciência, né? Sobre a essência do processo de fazer ciência. É óbvio que fazer ciência é produzir ciência de bom nível, e que começa com um projeto. Às vezes um projeto mais bem estruturado ou menos, mas, enfim, começa com esse pensamento no projeto. Mas não é todo mundo que pensa assim, né? Veja essa fundação aqui, Fundação Bill e Melinda Gates. Eles querem o projeto. E já desde de editais anteriores deles, que eles eram até mais enfáticos, dizendo não me importa o seu CV, né? Não me importa o seu currículo, eu quero ver o seu projeto. Isso faz muito sentido. Quem tem um currículo bom, que faça um projeto bom.
né? Mas o que nós não podemos é deixar, porque fica aquela história, olha, mas como o cara é bom, então provavelmente vai garantir. Não, o projeto é o seguinte, ou você faz, ou você devolve o dinheiro, ponto. Você assina um contrato, tu não tem que ter medo disso. É que parece, né, que devolver dinheiro nunca devolve, no final das contas acaba em pizza. Então não pode ser assim, né? Isso mostra um pensamento que é muito corrente aqui. Acredito que não seja só aqui, em outros países também. Mas nós temos que pensar sobre isso, né? Porque muitas vezes nós trabalhamos com projetos subótimos quando poderíamos estar trabalhando com os melhores. Ok? Então isso é para a gente refletir. Depois que eu percebi isso, eu mudei meu referencial de análise de projetos. Eu olho o projeto. Se o projeto é bom, ele vai ter que ganhar de alguma forma. Aí a agência coloca pontuação. Falei agora, né? Mas, enfim. Uma outra coisa que a gente tem que ressaltar é a seguinte. Nós fazemos a ciência que nós lemos. Alguns nem leem, né? Mas, enfim. Como que você pode ler uma ciência de baixo nível e construir uma ciência de alto nível? Porque a ciência que você lê é a ciência que você está aprendendo também, né? Que revistas vocês leem? Sei que na área de exatas, vocês estão num patamar, em média, melhor do que outras áreas, né? Vocês leem, provavelmente, revistas de melhor nível, trabalhos de melhor nível, mas mesmo dentro da área de vocês, tem um degradê, né? Tem as melhores, certo? E é isso que nós temos que buscar. Bolar um projeto não é assim, tive uma ideia genial, não sei de onde. Não, não existe isso. Existe uma mente preocupada, né? Tentando descobrir coisas novas, uma mente que está preparada para coisas novas, ela não tem medo de pensar diferente. Não é também porque pensou diferente que está certo. É um pântano na nossa frente, né? Mas é esse o ambiente. Agora, você tem que ler a ciência para fazer projetos que mexam na ciência. Hoje a nossa pós-graduação, ela prima para fazer pesquisa. Pesquisa, qualquer um faz. E o indivíduo faz uma pesquisa, defende uma tese e ganha um doutorado e acha que é cientista. E depois reclama que não tem emprego, mas não vai ter mesmo. E é bom que não tenha. Nós não precisamos de um monte de doutores. Nós precisamos de cientistas. A pós-graduação nossa não nos dá cientista. A nossa pós-graduação, ela dá ao indivíduo que defendeu uma tese. E a discussão da tese é focada geralmente na tese. E nem sempre o aluno consegue defender, mas é aprovado. Isso varia, eu sei, de área para área, mas o problema é mais frequente do que deveria, né? Hoje nós exigimos, muitas vezes, que o aluno chegue com um projeto. Eu fico pensando comigo, bom, se um aluno chegar para fazer um mestrado com um projeto bom na minha especialidade, esse cara é gênio. Faz sentido. Ele tem que chegar com ideias, ok. Mas duvido que ele vai chegar com uma ideia top de linha. É óbvio que eu vou ter que ajudar ele a encontrar ou dar ideia para ele, se for o caso. O que é fazer um projeto? É sentir o que os maiores especialistas do mundo estão discutindo num tema ou numa problemática e propor algo novo. O mestrando não vai chegar com isso. É o que eu falei, se chegar é o cara, né? Mas esse é a exceção da exceção. Então o cara fica se degladiando para fazer um projeto, para trazer para o orientador, né? Alguma coisa assim, e no final das contas vira, e traz um negocinho lá, e o orientador ainda vai querer dar um jeito, foi a contribuição dele, ele merece. Não merece nada, ele tem que aprender, isso que ele merece aprender, né? Se formar. Formar leva tempo. Eu ainda não parei de me formar. Eu vejo aluno que com 5 anos ele já se acha top de linha. Nós temos que passar isso para o nosso aluno também. Não há problema nenhum em ser novo.
Não há problema nenhum em estar no meio do caminho. Há problema em achar que chegou no topo antes de ter chegado. Ou melhor, só de achar que chegou no topo já pode morrer, então, né? Então é melhor que não chegue, tá certo? Então é muito importante você estar lendo. Como que você vai bolar um projeto para trazer uma novidade para um grupo que você não sabe o que esse grupo está falando? Não faz sentido. Qual é a discussão chave dentro da problemática que te interessa? Qual é o ponto interessante? Não tem que saber esse ponto. Senão, como é que você vai propor algo novo ali? É que hoje, para fazer pesquisa, é fazer qualquer coisinha, né? Aqui na cidade de São Carlos, fazendo não sei o que lá. Não é isso. Fazer ciência. Se você não quer ajudar muita gente, faça pesquisa. Se você quer ajudar mais gente, faça ciência. Tem que você entender isso, você entendeu como a ciência age. Os nossos grandes gestores do Brasil não entenderam isso até hoje. Ainda não sabem isso. Mas eu não vou falar. Para a gente de CNPq, de CAPES, de FAPES, não vou falar. Não aprendeu porque não quis. Né? Então nós temos uns desvirtuamentos, ok. Agora temos que passar por cima disso. Temos que, né? Bom, o projeto envolve trazer uma proposta de novidade numa região que precisa novidade, num setor que precisa novidade. Como encontrar essa novidade? Não sei. Fórmula mágica não tem. Bola de cristal, nós não temos, né, Zucoloto? Você tem bola de cristal? Também não. Agora, tem caminhos que facilitam. Tá certo? Um deles é conhecer quais são as lacunas. Como que você vai conhecer quais são as lacunas? Lendo. Quer ver a prova que as pessoas não leem? Elas não sabem escolher o artigo para publicação. Ou melhor, desculpa, a revista para publicação. Como que um cientista não sabe escolher a revista que ele vai publicar? Isso não faz sentido. É que ele quer achar uma revista que aprove o trabalho dele, isso é diferente. Ele tem que ter trabalho para a revista que ele quer publicar, e não revista para o trabalho que ele fez. Né? Então perceba, se você está lendo literatura, está lendo o que está saindo na ciência o tempo inteiro, não é? Você sabe quais são as boas revistas da sua área. Se publicar em revista predatória é porque pediu. Como você vai pegar uma revista que você nunca leu um trabalho dela e vai submeter um artigo lá, espera um pouquinho? Não é assim que você conhece. Eu sei que hoje, no dia a dia, você vai nas festas, conhece as pessoas, fica com elas, no outro dia vai embora. Agora, o artigo não é assim. Você precisa conhecer mais profundamente. Né? Então, se você não quiser ter erro, você tem que conhecer. E para fazer um projeto também. Então, as questões, as dúvidas, elas surgem disso. Ok? Vamos lá. Vou mostrar uma sequência que a gente pode seguir quando a gente vai produzir um projeto e vou falar de alguns pedaços desses aí para vocês. Ok? Uma sequência mais ou menos natural para se construir o projeto seria essa daqui. Ó. Você começa buscando perguntas. Perguntas que mereçam ser respondidas. Ah, mas essa é a minha dúvida. Problema seu. Eu quero saber qual a dúvida da ciência. É isso que você tem que entender. Não é a tua dúvida. Eu tenho um monte de dúvida. Se eu for fazer um projeto, eu posso ter um monte de dúvida. Será que ela é a dúvida interessante? Por que eu estou fazendo um projeto? Porque eu vou fazer uma pesquisa. Por que eu estou fazendo a pesquisa? Porque eu quero melhorar a ciência. E o que eu tenho que fazer para melhorar a ciência? Às vezes não é a minha pergunta específica. Tem uma outra pergunta. É um processo em grupo. Ciência é uma atividade em grupo. Não é só no laboratório. Ciência é construída por um grupo invisível de pessoas sem barreiras geopolíticas. Ou seja, não existe ciência nacional. Não existe ciência brasileira. Eu vejo editores brasileiros matando no ninho a nossa ciência por causa de concepções equivocadas. Pega um editor que não é cientista e põe ele para cuidar de uma revista. Coitado dos autores que ficam naquela revista. Morrem juntos. Né? O pior é que não mora, fica agonizando. Pergunta e objetivos. Você tem que estabelecer.
Sem ter a pergunta, você não vai ter o objetivo. Não vou nem dizer isso, pode até ser que, de repente, você bola o objetivo e vai ver qual é a pergunta. Não é o processo mais comum, mas pode acontecer. Porque no processo criativo, não dá para colocar regras. Então, se eu falar, olha, isso assim... Não, de repente surgiu. O importante é saber, é bom. Mas para saber se é bom, eu tenho que saber se é o que a ciência precisa. Tá? Que grau de contribuição você prevê que seu projeto vai trazer? É essa a pegada. Óbvio que, às vezes, o revisor não vai entender e vai negar um projeto fantástico e vai aprovar um projeto medíocre. Isso é outra esfera. Aí você vai discutir, vai debater. Aí é a sua luta para fazer aquilo vingar. Mas você tem que buscar aquilo que parece ser o melhor entendimento da ciência hoje, em termos de lacuna, em termos de necessidade. Buscar inovar aí dentro. Tá? Uma vez que você tenha estabelecido o seu objetivo, depois vou falar um pouquinho só sobre construção de objetivos, porque é impressionante o número de erros que as pessoas têm, dele você planeja a pesquisa. Ok, agora que eu tenho meu objetivo, eu planejo a pesquisa. Tá? Que basicamente eu faço um planejamento no nível intelectual de como eu vou abordar aquilo. Depois eu vou resolver os detalhes de como executar a parte mais específica. Tá? No Brasil, não conheço exatamente a área de vocês, mas no Brasil, se pegar de norte a sul, leste a oeste, é muito recorrente, né, que as pessoas pensem na pesquisa pensando já na parte prática. E, às vezes, elas até fazem a pesquisa e defendem o doutorado sem entender qual foi o problema que estava por trás. Chega nesse nível. Né? Mas qual a vantagem de você pensar primeiro no objetivo, na pergunta, no objetivo, e depois ir para a prática? É fundamental esse caminho. Por quê? Porque uma vez que você tem uma pergunta que é interessante, que vale a pena ir atrás, você tem agora uma proposta para fazer aquilo, um delineamento, né, que você bolou para fazer aquilo. A partir do momento que você tem isso, agora você vai tentar executar. E pode ser que você perceba que você não consegue executar, que você não tem o equipamento, que você não tem as condições para fazer. Mas, como você quer fazer aquilo, é agora que você vai atrás de parcerias. Essas são parcerias genuínas, onde eu tenho um problema, eu quero executar, não consigo executar sozinho, vou procurar pessoas que se envolvam pelo mesmo problema, pela mesma questão. Quando encontrar, aí executa. Se você faz o contrário, se você parte da prática, para daí ver as perguntas, você vai deixar de lado propostas interessantes, porque você está limitado à sua limitação metodológica. Então, você acaba não vendo problemas interessantes. Então, isso é uma coisa, né, que essa mudança de rota, ela pode te abrir mais portas do que fechar. Certo? Uma vez que você tenha estabelecido isso daqui, escrito o seu delineamento, que é o ponto central da metodologia, aí você vai, então, detalhar no seu projeto os métodos. Precisa ser ele? Não. Você pode fazer a introdução e depois os métodos. Ou pode fazer os métodos e depois a introdução. O que eu quero mostrar é que, para você começar a estruturar seu projeto, escreva o objetivo. Você sabe de onde veio, qual é a pergunta, tá certo? Tem uma pergunta, tem uma questão, tem uma problemática envolvida. Escreva seu objetivo e depois escreva o seu delineamento. Isso daí é a coluna vertebral, né? A coluna dorsal do seu projeto. Dele feito, o resto é tranquilo. O resto é detalhamento aqui, o detalhamento lá. A introdução é fácil, porque você já tem a ideia central, é só fundamentar, isso vai ser fácil. E os métodos, os detalhamentos dos métodos, também é fácil você escrever. Mas esses dois conversam entre si, objetivo e delineamento. Eles não podem ser incoerentes. Achou isso, você achou seu projeto. O resto agora é um pouco mais braçal. Lógico que exige toda uma elaboração, mas você tem que, né, fechar isso daí. Depois, lógico, escrever o projeto todo. Você vai resumi-lo,
né, vai posteriormente fazer um título para ele e, finalmente, os apetrechos, o material, aquela coisa toda, que é natural que esteja no projeto, e justificando o que você fez, um cronograma, coisa assim, algumas partes dessas aí. Tá ok. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, né, desse ambiente aqui. Um problema, uma pergunta. Eu vejo, às vezes, alunos de mestrado, até de doutorado, né, em algumas áreas, eles ficam perdidos assim. O que é o tema? O que é problema? O que é a pergunta? Meu, você tem dúvida nisso? Pensa, será que você quer mesmo ciência? Porque o que é um problema, você não sabe? O que é uma pergunta, você não sabe? O que é um tema? Não é para ter dúvida nisso. Não é? Eu sei que tem uns cursos de metodologia que faz a gente ficar com esse tipo de problema. Mas, paciência. Pesquisa é uma atividade que você realiza para encontrar substrato que lhe permita responder uma questão. Você pesquisa. Eu posso fazer uma pesquisa para saber onde está meu celular. Perdi o celular. Vou perguntar para um, para outro. O que eu estou fazendo? Eu estou buscando indícios para encontrar a resposta. Isso você faz sob qualquer abordagem. Né? Então, não é uma pesquisa que você está fazendo, uma pesquisa científica. Mas eu posso fazer uma pesquisa científica. Óbvio que aí eu vou ter que seguir alguns pressupostos do método científico. Ok. Né? Tem questões que eu posso abordá-las cientificamente ou não. Veja, pseudociência existe para quê? Para falar essas besteiradas que tem por aí. Né? Agora, a ciência, ela acho que já mostrou sua validade, já faz 300, 400 anos que nós estamos nessa batalha, ou não, né? que a ciência está nessa batalha e que mostrou que o seu método é, no mínimo, bom. Né? Se pedir para a sociedade inteira tirar tudo que vem em volta dela, decorrente, direto ou indiretamente, da ciência, some. Né? Se o Brasil tirar tudo que veio da ciência da nossa vida, não tem microfone, não tem computador, não tem celular, não tem essa cadeira, ou seja, morre, não é verdade? E se nós tirarmos da vida do brasileiro tudo que veio oriundo, direto ou indiretamente, de conhecimento de outro país, o Brasil também morre. E se nós tirarmos esse conhecimento que veio do exterior, dos Estados Unidos, o que acontece com ele? Ele também morre. Demora um pouquinho mais, mas morre. Esse é o lado interessante da ciência. Nenhum país é autossuficiente em ciência. Só tirar a fórmula de Pitágoras já vai dar um trabalhão para a turma aí. Né? Então, perceba que essa construção é uma construção da humanidade. Né? E esse método foi sendo triado. Ah, tem um método ou tem mais de um? Tem um. Quer saber por quê? Lê meu livro lá. Lá eu explico detalhadamente. Não, mas podemos até achar que pode ter isso, pode ter aquilo. Sim, eu estou falando do método que funciona. O resto tem um monte mesmo. Mostra que eles funcionam e depois a gente põe em prática. Uma das coisas fundamentais para o cientista, tá? E eu posso falar da física teórica para não dizer que eu não estou falando besteira. Eu reclassifico ela, eu coloco ela em outro canto agora, né? Ao invés de ciência formal. Mas perceba o seguinte, uma coisa muito importante para o cientista é ter evidências. Evidências para o discurso que ele faz. Tem um trabalho agora nesse mês na Nature, mostrando um trabalho que ele publica, um trabalho com duas conclusões, ou seja, eu posso ler o lado desse lado ou posso ler daquele, a gente sabe disso. Isso acontece, óbvio. Tá? Se não fosse assim, a ciência era fácil, coleta os dados, o resto é consequência. Mas seria chata. Né? Então perceba que, quando você faz ciência, a evidência é muito importante. E quando você planeja o seu trabalho, você está à busca de evidências. Tá? Ou você tem evidências que vai construir algumas ideias,
Ou você tem uma ideia que você vai confrontar com as evidências. Dedutivo ou indutivo é a estratégia do cientista. O cientista ele é meio flexível para as coisas. Tá? Não é que nem o filósofo. Não, ou eu penso assim ou eu penso assado. Né? Chega o Popper, por exemplo. Não. É dedutivo. Indução não existe. Ok, é o problema dele. Mas o cientista usa. É só você ir na literatura, pegar tudo que tem e você vai ver. Ah, mas é porque, na verdade, ele já tinha a ideia na cabeça antes, não sei o quê, não sei o quê. Não é um problema para mim. Não é um problema. Tá? Porque uma coisa é certa. Você está fazendo uma pesquisa, de repente surge um fato que você não esperava, você muda a ideia, não muda? Então, tem alguma coisa aí. Então nós temos que deixar essa discussão, né? Entender. Agora, se você fizer um discurso puramente teórico, mas se tiver uma boa base lógica, uma boa base matemática até, o cientista vai aceitar. Ele vai aceitar. Ele vai publicar seu trabalho. Mas ele vai ficar contente mesmo a hora que alguma coisa do mundo, eu não estou falando da metafísica, alguma coisa do mundo realmente acontecer, de certa forma justificando aquele discurso. Por que o Peter Higgs não ganhou o prêmio Nobel na década de 60? Ele publicou. Mas por que ele não ganhou? Porque faltava ver a faísquinha, né? A hora que aparece a faísquinha, o cientista descansa. O Einstein é a mesma coisa. Né? Ele tinha publicado a teoria dele. Porque, logicamente, do ponto de vista teórico, estava forte. Mas o cientista ele tem aquela coisa de querer ver alguma coisa. Aí aconteceu o eclipse, depois vem a corrida espacial, depois vem não sei o quê, agora o buraco negro. Por que fez, né? O buraco negro, saiu tudo aí, todo mundo falando do Einstein. Então, por quê? Porque o cientista está na essência dele. Essa evidência. E o seu projeto é exatamente no sentido de fazer o casamento entre a ideia e a evidência. Como? Para lá, primeiro um, primeiro outro, isso não é um problema. Mas trazer isso. Tá? Ah, mas se eu estou na matemática. Ok, a matemática é uma linguagem, mas para quem é matemática, ela é uma ciência em si. Mas é uma outra postura. Eu diria para vocês, o que eu defendo nesse meu novo livro, matemática, mesmo a física teórica, parte teórica da engenharia, do que for, né? Elas estão muito mais próximas da abordagem da filosofia do que da ciência. Qual ciência? A ciência que eu estou falando, a ciência empírica. Né? Por quê? Porque os requisitos para aceitar, né? Os dois são válidos, os dois são fortes. Mas não quero convencer um cientista empírico por meio só do discurso. É lógico que ele vai ter menos chance de abordar um discurso mais filosófico do que um discurso mais guiado pela matemática, né? Porque parece que é mais cedo, mas se ele vê alguma coisa acontecer, ele vai ficar mais sossegado. Então você tem que entender essas diferenças, né, de abordagem. E quando você faz um projeto, normalmente você vai estar envolvido com a questão de buscar a base empírica ou usar a base empírica de alguma forma, tá? Que são as evidências. Tá? E essas evidências, para serem válidas, elas precisam ser duas coisas. Elas precisam ser interindividuais, ela não é só sua. Ah, mas eu vi, problema seu. O outro tem que ver também. E isso você cai na questão da reprodutibilidade. E são evidências que têm que ser perenes. Perene, não sei, mas o mais perene possível. Né? Tem coisas que você deixa perene como? Fixando quimicamente. Tem coisas que você deixa perene com fotos, com registros, por escrito, por desenhos, você deixa perene. Desde que não pegue fogo onde você deixar guardado. Né? Mas, enfim, precisa ter aquela evidência. O dia que essa evidência desaparece, algumas décadas depois o pessoal começa a desconfiar do fato. Será que existiu o Holocausto? Conforme vai se distanciando e a coisa, né, o próprio cientista vai questionando. Então é importante que a evidência seja perene. Ah, mas eu fiz o meu teste e minha evidência foi para o esgoto, porque eu lavei os frascos e foi tudo embora.
Sim, mas você deixou perene de outro jeito. Você deixou perene descrevendo a metodologia, o procedimento técnico que você usou para obter a evidência. E se eu reproduzir o seu estudo, eu não vou obter a mesma evidência, mas eu vou obter evidência suficiente para sustentar a mesma conclusão. Por isso ela é perene. Então, são formas diferentes de tornar a evidência perene. Tá ok? Tá. Isso é uma coisa que está na cabeça de quem vai fazer um projeto. Então, você sabe mais ou menos o âmago. Uma vez que você faça isso, né, você vai, então, escrever os procedimentos. Depois, provavelmente, vai escrever algumas solicitações, né, cronograma e tal, e alguns requisitos que variam um pouquinho. Vamos começar a falar um pouquinho sobre isso daqui. Elaborando perguntas. Se a gente não souber elaborar pergunta, a gente pode errar. Nós temos que ter clareza na pergunta, para que a gente possa, posteriormente, responder. Tá? Veja algumas perguntas. O X que eu vou mostrar para vocês, toda vez que eu mostrar o X, ele vai ser uma variável do seu estudo. Tá? Lembra que a variável é um negócio que varia, e é ele que a gente estuda. E se não variar, não vai dar para estudar. Tá? Eu posso querer saber quais as características de X. O que caracteriza X? Né? Vocês vão perceber mais para frente, eu vou mostrar para vocês, que tem uma pesquisa que o pessoal chama de descritiva, não tem? Isso é besteira. Tá? Vou mostrar. Não que a pesquisa seja besteira. Chamá-la de descritiva é um equívoco. Só para mostrar para vocês quantas coisinhas que nós fazemos no dia a dia, e que se a gente pensar um pouquinho melhor, a gente vai ver que não precisava ser assim. Certo? Tá. Então, nós não queremos descrever X, nós queremos caracterizá-lo. Isso é diferente. Depois eu explico melhor. Nós podemos querer entender quais variáveis ou quais fatores, eu chamo fator e variável, tudo a mesma coisa, é a coisa que você está estudando, né? Quais afetam X? Isso é uma pergunta que você pode fazer. Tá? E aí pode sair muitos projetos a partir disso. Você pode também pensar o que X afeta. É uma outra forma de você ver. Lógico que o pulo do gato do projeto é exatamente na interrogação. A pergunta é genérica. Agora, descobrir um negócio, um fator que ninguém pensou que podia agir naquilo. Esse é o ponto. Só dentro da questão genérica de o que afeta X. Eu posso estudar o mecanismo, né? Como X afeta Y. O meio, né? O caminho. É uma outra questão que você pode fazer. E eu posso estudar apenas associações, sem pensar em interferência. Né? Onde eu estou estudando que variável indica X, que variável indica Y, ou seja, o que X indica. Associação significa eu olho aqui e eu enxergo ali. E isso é útil para a gente. Você tem uma coisa complexa de registrar, encontrou um sinalzinho fácil, que se olhar nele, você sabe como está aquele outro. Desde que isso seja demonstrado, a partir daí a gente começa a usar. Eu vou registrar o simples. Né? Ó, se eu medir o diâmetro da cintura, aqui, né, na barriga da pessoa, você pode fazer uma estimativa de possibilidade dela ter problema cardiovascular, doença metabólica em geral. Então, é um indicador mais fácil do que fazer todo um screen do indivíduo para ver, né, onde chega. Certo? Mas nós temos que tomar cuidado com algumas questões. Tem uma palavrinha que a gente sempre usa, é muito comum de se usar quando se faz uma pergunta, que é o porquê. Só que a questão é saber qual é o porquê que você está usando. E muitas vezes a pessoa não percebeu direito. E fica aquela coisa vaga. Não pode ser vago. Né? Na ciência, a gente tem que ser pontual nas coisas. Começou a ficar vago, você não consegue agir. É a mesma coisa que falar assim, nas férias eu vou viajar. Para onde? Não sei. Não posso nem comprar passagem, nem arrumar mala. Eu tenho que definir algumas coisas. Para onde eu vou, o que eu vou fazer lá e quantos dias eu vou ficar.
Aí eu compro passagem e arrumo a mala. Do contrário, não. Né? Então, por quê? Ela pode ser uma causa. Por que isso acontece? Ou seja, o que está causando aquilo? É um jeito de olhar o problema. Por que como um mecanismo? Por que isso fez aquilo? No sentido de entender. Estou falando por quê, mas eu estou pensando em mecanismo, que seria o como. Tá? E por que no sentido de finalidade. Mas por que as pessoas fazem assim? Ou seja, qual a intenção delas com isso? Né? Isso dependendo da área, uma ou outra é mais frequente. Então, perceba que muitas vezes você colocar a palavra porquê, é necessário que você especifique o que exatamente você quer com esse porquê. Sem ter clareza da pergunta, você não consegue fazer um bom projeto. Ok? Então, vamos lá. Algumas perguntas podem envolver causa inicial de um processo. Tá? A causa de alguma coisa, mas a causa inicial, ela é o ponto-chave. Por exemplo, tem uma atividade de umas certas células que causam o batimento cardíaco. Se elas param, o coração para de bater. E tem outros fatores que causam uma variação na frequência cardíaca. Um susto, né? A alimentação, são fatores que causam alteração na frequência cardíaca, né? Mas eles alteram, mas eles não causam o batimento cardíaco. Então, esses segundos a gente chama de modulação. Isso daqui modula, significa ter um processo andando e ele vai lá e mexe nesse processo. Isso é uma outra questão importante. Veja que a gente não precisa saber muita coisa para ter clareza das pesquisas. São poucos conceitos. Né? Variáveis. Quando você fala de ação de uma coisa sobre outra, você tem que pensar. Eu estou pensando que essa variável é uma variável necessária para aquilo? Ela é uma variável suficiente para aquilo? Suficiente, ou seja, ela sozinha faz. Necessária, se ela não estiver lá, não acontece. O vírus da gripe, ele não é suficiente para você ficar com gripe. Você precisa ter uma queda de resistência. Mas ele é necessário. Se não tiver, você pode ter uma queda de resistência que você não vai ter gripe. Precisa do vírus lá. Então, são pequenas coisas que muitas vezes a gente vê nos projetos e as pessoas confundem tudo isso. Né? E confunde, às vezes, não é porque confundiu, porque nem sabia. Né? Então, eu entendo que a percepção que vocês têm dentro da área de exatas é mais adequada do que se eu pego, por exemplo, o pessoal da humanas. Ou se eu pego o meio termo aí, que é o pessoal da biológicas, que é o que fica no meio. Né? Nem muito lá, nem muito aqui. E isso varia entre áreas. Né? Mas varia também com a sua experiência dentro da ciência. Né? Quando você está na graduação, quando você está no mestrado, doutorado. Mas a base é isso aqui. Você usa isso daqui com tranquilidade. Tá certo? Isso é o que a gente precisa. Porque eu não sei no Brasil como que são as coisas, não sei como que é na área de vocês. Na minha área é sofrível. Tá? Mas, teoricamente, o seu projeto tem que trazer uma boa ideia. Não é? Não importa se ele vai ser rápido para ser feito. Se vocês estudarem os trâmites, né, que o Watson e Crick tiveram, né, e que fizeram para estabelecer a estrutura molecular do DNA, vocês vão ver que, né, não ficou pisando no barro, aquela coisa toda. Mas ficaram pensando, com as poucas evidências que eles tinham a respeito. Sabia a quantidade de cada base, sabiam algumas coisas, conheciam química. E eles estavam concorrendo com gente boa, né? Linus Pauling, gente desse cacife. E eles encontraram a resposta. Né? Eles sabiam que era uma boa ideia. O que é uma boa ideia? É aquela ideia que surpreende. Pode ser que lá na frente mostre que está errada, mas no momento ela é uma boa ideia. Ela é aquela ideia que ninguém olhou e você percebeu. É aquela coisa que desconcerta. Não é aquela coisa que soma ao que a gente já espera.
Se você imaginar que no cenário brasileiro, a nossa pesquisa, normalmente ela é feita. Eu não estou falando aquelas pessoas que fazem pesquisa top. Essas estão fora e deveriam estar descendo para ajudar os outros, mas não vão descer. Agora, alguns descem. Agora, eu estou falando de um cenário maior, né, em que o indivíduo faz pesquisa e fica triste quando não tem um trabalho anterior que mostrou o que ele tinha mostrado. Aí ele vai no trabalho e vai, mas não tem nenhum trabalho que confirma o meu. Falei, lógico, não é o seu trabalho. Então, vejam, a boa ideia, ela deve ser desconcertante. Quanto mais desconcertante ela for, mais novidade ela trouxe para a área. Você, quando eu falo em cientista, a gente lembra de alguns nomes. Quais nomes que a gente lembra? São nomes de pessoas que viraram. Você falar em cientista no Brasil, a maioria vai lembrar de Einstein. O Einstein estava ali discutindo com Newton, duas coisas pequenininhas. Então você percebe que há níveis e níveis de novidade. Né? Na tua especialidade, especificamente nela, você tem que encontrar coisas que realmente façam a área alavancar. Não é só pensar diferente. Pensar diferente qualquer idiota pensa. É pensar diferente, coisa que funcione e que traga realmente uma mudança dentro daquela área. Não apenas um acréscimo, né? Aquela história do tijolinho. Ok, tijolinho, tem um monte de gente para fazer tijolinho. Precisa de gente para traçar novas paredes, para depois pôr tijolinho. Você pegar a ideia do Thomas Kuhn, ela funciona em níveis gerais, de certa forma, mas ela também funciona na sua especialidade. Substitui paradigma pelos seus preconceitos ou pelas suas certezas. Substitui por isso. E joga isso na tua especialidade. Porque não adianta ficar discutindo grandes teorias, e depois a gente vai para casa e vamos fazer o quê? Aquela pesquisinha de pós-graduação que a gente faz mesmo, né? Então é importante perceber que dessas experiências de grande magnitude, a gente traz experiências para o nosso cotidiano. Senão não adianta. Senão vira fosforilação para nada, né? Então, a sua área, ela tem verdades ali dentro. Questiona essas verdades. Tente questioná-las. Muitas vezes, as verdades que nós estamos assumindo que podem gerar boas ideias. Agora, uma boa ideia, você só vai saber depois. E o projeto você tem que apostar antes. E aí? Como é que a gente sabe que vai dar certo? Será que não é uma grande besteira que eu estou investindo? Que grau de segurança eu tenho? Você não tem. O que faz um empresário investir num certo produto, numa certa empresa? O que faz ele fazer isso? Que certeza ele tem? É algo misterioso? Então, não é nada de misterioso. Não sou esotérico. Tá? Mas por que alguns acertam e outros não? É a capacidade de, com poucas coisas, conseguir montar um cenário maior. Com meia dúzia de pontos, fazer uma equação linear que resolva aquilo. Tá? Quando você precisa de muitas informações para saber o caminho a seguir, porque você não tem essa visão. E o que leva o indivíduo a ter essa visão? É complicado. Ninguém tem a fórmula mágica, eu também não. Estou falando em termos gerais apenas. Veja, o que leva a ter essa visão? O que facilita essa visão? É ter informação ampla. Muitas coisas você pode usar como analogia. A analogia, ela só entra na ciência na criação de ideias. Ela não entra na ciência para fundamentar a conclusão. Na filosofia entra. O filósofo faz analogia. Estava lendo um texto uma vez, fazendo a comparação da argumentação do cientista e do filósofo, e ele estava falando alguma coisa sobre o tempo. Então ele imagina que você voltou no tempo. Uma máquina fez você voltar. Agora você vai mexer lá atrás. Então você mexeu lá atrás, você vai mexer aqui na frente. Então ele faz esse exercício, até de imaginação,
e usa isso na sua argumentação para defender suas propostas. O cientista não aceita isso. Tá? Mas a analogia é boa. Às vezes você vê uma coisa funcionando dentro de um organismo, você imagina aquilo dentro de uma empresa. Eles não têm relação de origem, eles são análogos, né? Mas isso pode trazer insights para você. O que mais falta hoje no Brasil não é pesquisa, é boa ideia. Pesquisa tem um monte. Se você pegar todas as nossas teses feitas, juntar tudo, não dá o que deu o trabalho do Otto sem Crick de uma página. E tem setores da CAPES que não aceita artigo de uma página, porque não sabe o que está fazendo. Então, veja, a ideia é importante, né? E essa ideia, para ter ideia nova, você tem que ter referenciais. Quando você lê um pouco de tudo, isso é muito importante. Tá? Hoje o indivíduo entra na pós-graduação, já não lê o que tem que ler, mas mesmo o que vai ler, ou é Facebook ou é coisa da área. Ele vai pensar diferente da área, que jeito? Tem que ler outras coisas, que nem quando se fala de redação científica. Muita gente pega a redação científica, pega a área dele e fala, tem que ser assim. Não é? E redação científica não é. Redação científica é primeiro que é uma disciplina, né? O Jucoloto estuda isso daí a fundo, eu estudo isso daí a fundo. Não é porque eu publiquei meia dúzia de trabalho que eu... Né? Não é isso. E redação científica é uma coisa que você tem que olhar, fazer um olhar transversal. Tem coisas que, por exemplo, na história, você tem que... Como é que funciona na história? Quando você fala coisas gerais na redação, tem que ter esse panorama geral. O que é geral para todas elas? O que é coisa de área? Tem que fazer essa discriminação. Então, perceba que, quando você tem essa visão ampla, tá, você consegue perceber coisas ou investir em coisas, né, que, provavelmente, pensando só na sua especialidade, você não ia conseguir. Se você olhar o que faz um empresário apostar num caminho, é que ele tem uma noção, ele está lendo um pouquinho de tudo. Ele tem um cenário maior. E ele fala, olha, a massa, a coisa está indo para esse lado. Daqui 10 anos isso daqui vai estar emplacando. É isso que faz essa visão. Não é que a fada madrinha bateu na cabeça dele. Certo? E como que você forma essas pessoas? Ele entra, fica lendo aquilo, e a gente brigando para ele ler separado os artigos dele, né? Não é os PDF agora, né? Não é mais separado. E que jeito que vai ter uma ideia genial? Entende? Então, essa é uma coisa fundamental, né? Eu não espero que certas pessoas tenham ideias geniais. Pode até acontecer, como eu falei, processo criativo não dá para fixar, mas são coisas que facilitam o processo, tá certo? Então, a boa ideia é aquela que desconcerta. Pensa nisso. Mas funciona. Porque desconcertar tem um monte de gente com ideias desconcertantes hoje por aí. Só que não funciona. Então não adianta nada. A ciência tem que funcionar. Tá? A intuição é exatamente isso. Ela é essa leitura que você faz, sem muitas vezes ter consciência do que está acontecendo, mas porque você tem uma visão ampla de vários sistemas. Você conhece, você lê um pouco de economia, de empreendedorismo, de biologia, de psicologia, de antropologia, disso, daquilo, e você consegue navegar por vários setores, e que isso vai te trazer, na tua pesquisa específica, muitas vezes, a chance de ver alguma coisa de outro ângulo. Primeiro que você já começa a perceber, quando você vê várias áreas, que você não é dono da verdade. Isso já ajuda, né? Porque você começa a se desconcertar em cada coisa nova que você lê. E diferente mais ainda, você já começa a baixar a bola. Isso te dá a chance de pensar outras coisas. Quando você começa a ter certeza que eu sou especialista, que eu sei, eu domino isso, fechou. Tá? Diminui a chance de você pensar uma coisa ao contrário. Aí vai vir alguém de um outro lado, né, pensar aquilo lá. Por exemplo, você pega a área médica. Quando você vai tomar um antibiótico, o que o médico fala? O médico fala, olha, tem que
Toma por tantos dias. Não para antes. Né? Não precisa tomar depois, mas não para antes. Toma por tantos dias. Por que ele faz isso? Por causa de uma teoria. De onde está essa teoria? Teoria da seleção natural, de Charles Darwin. Você percebe como as coisas conversam? Se não tivesse essa teoria, talvez não tivesse isso daí. A gente estava apanhando até hoje. Toma um mês que a gente sabe que para. Né? Então, são essas conexões. No CNPq nós escrevemos a área de pesquisa interdisciplinar. Meu Deus. Me belisca, fala que eu não estou sonhando. O interdisciplinar é uma questão de espírito. Tem perguntas que precisam, tem perguntas que não precisam. Lá virou interdisciplinar porque não sabia o que fazer com aquelas coisas, então faz um bolo só e chama de interdisciplinar. E virou mais problema do que solução. Não é? Então, porque você não está na área interdisciplinar, você não pode fazer uma pesquisa interdisciplinar? Como assim? Não é? Então, não tem essa. Daqui a pouco estão surgindo as revistas interdisciplinares. E o ser humano é assim. Então, a intuição é exatamente isso. Você sente que vai, mas não sabe por quê. O empresário também faz isso. Ele sente que aquele caminho é legal. E é exatamente por causa dessa equação. Imagina um computador com uma série de informações. Piscando, não tantas informações, ele consegue equacionar, dar uma direção, mas não consegue explicar direito. É que nem quando seu parceiro, sua parceira fala, me prova que você me ama. Fala assim, vai embora. Ué, como prova que eu te amo? Não tem prova. Quer que prove matematicamente? Que jeito? E o que você fizer nunca vai provar. Porque não significa que ama. Ou aceita que ama, ou não aceita. Se não aceita, vai embora. Né? E são coisas que não tem muito como objetivar. Depois que vem a ideia, aí você começa lá na frente a explicar. É verdade. Thomas Kuhn, quando bolou a ideia dele lá dos paradigmas, ele descreve, acho que, 21 conceitos de paradigma. Ele usa em 21 sentidos diferentes no livro dele. Que dá para resumir em 3, mas ele, né, porque nem ele sabia direito. Mas a ideiona ele tinha. Depois isso vai sendo melhorado. As grandes ideias surgem assim. Se você usar o conceito de paradigma de Thomas Kuhn como se fosse preconceito dentro da tua especialidade, você pode aplicar tudo que ele fala para as grandes teorias no seu laboratório. Pensa nisso. Tá? Se você não conhece o pensamento de Thomas Kuhn, aproveita e vai ler e vai aprender. Porque você não pode deixar o doutorado sem conhecer. Pelo menos Popper e Kuhn. Porque conhecendo Popper e Kuhn, você conhece um debate, que aí vem outros agregados, vai vir Parabéns, vem outros, Lacatos, né? E você não pode se formar um doutoramento, né? Sem conhecer esse cenário. Não faz sentido. A menos que você seja um técnico para trabalhar no laboratório de algum grande cientista. Se você estiver bom, ok, mas não precisa fazer pós-graduação. Já tem o técnico de nível superior. É só ser contratado. Não é? Eu estou provocando vocês, porque, quem sabe, né, resolve pegar no tranco e ir para frente. A pós-graduação não vai fazer milagres. Mas se o aluno forçar, ele consegue. Se o orientador quiser, ele consegue. Mas os dois têm que querer junto para que o par dê certo. Senão não vai dar certo. Vou mostrar para vocês, rapidamente, algumas coisas sobre elaboração de objetivo. Eu digo assim, sem exagero. Se você olhar, entrar na internet, começar a ver um monte de artigo científico, um monte de coisa, né, principalmente tese, projeto, e começar a ler os objetivos, você vai ver que acho que 90%, 95% tem algum tipo de erro. Bom, e se erra no objetivo, tem consequências depois. Alguns erros são mais tranquilos, outros erros são realmente complicados e impedem o indivíduo até de, na discussão do trabalho, chegar onde poderia chegar. Vejam aqui. O objetivo, ele vai guiar
seu procedimento. E isso vai, de certa forma, condicionar uma parte dos resultados e vai te levar a, no mínimo, responder a pergunta. No mínimo, atingir o objetivo. Porque, no máximo, você pode expandir. Então, quando você faz um projeto, você propõe um objetivo que, no mínimo, tem que ser cumprido. Não existe essa história do meu projeto dar errado. Deixa claro isso. Você acha que se o projeto tivesse dar errado, alguém ia dar 100 mil na sua mão, 200 mil, 500 mil, 2 milhões? Você acha que é assim? Ah, deu errado. Não, não dá errado. O projeto não dá errado. Tem que dar certo. Eu vou provar para vocês por quê. Desde que você saiba o que você está fazendo lá dentro. Tem que saber o que está fazendo lá dentro. O que o cientista faz? Estuda as variáveis que estão no mundo. E variáveis podem ser operacionais, factuais ou teóricas. Por exemplo, a posição política de um país pode ser uma variável. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, nas relações internacionais, eu posso considerar isso como uma variável no meu estudo, né? Que pode estar afetando o bem-estar da população. Então, variáveis é no sentido genérico do termo. É a coisa que o cientista trabalha. E o que ele faz com essas variáveis? 3 coisas. Ainda bem, né? Como se fosse 10 coisas. Não, 3 coisas apenas. Então, é tudo muito simples, tudo muito fácil. Que eu resumo aqui, ó. O que ele pode fazer? Ele pode caracterizar as variáveis. Watson e Crick caracterizou a molécula do DNA. É uma pesquisa simples? Não. Foi uma briga na época. É uma pesquisa difícil também. Tá? Às vezes é mais simples, mas difícil como qualquer outra pesquisa. Né? O que mais que ele pode fazer com as variáveis? Além de caracterizá-las, estudar como elas se relacionam. E quando elas se relacionam, ele pode ver 2 coisas principalmente. Se elas estão associadas, sem que uma interfira com a outra, ou se elas estão associadas porque uma interfere com a outra. Ou as duas se interferem, tanto faz. Mas há interferência entre elas. É isso. Qualquer pesquisa que você pegar publicada na área empírica, né, que tem resultados lá dentro, eles vão estar discutindo essas coisas. Pode estar discutindo as 3 coisas no artigo, pode estar discutindo 2, pode estar discutindo uma só. É isso que você faz. Você pegar seus projetos, vai dar para decompor isso daqui. Essa é a base. Depois disso, você pode complexar isso daí, mas essa é a base lá do início. Isso daqui não só te orienta para escrever um artigo científico, como te orienta para fazer um projeto, como te orienta para pensar a pesquisa. Né? Ficou claro isso? Associação. Ela existe porque, obviamente, existe algo controlando as duas, senão seria mágica. Tá? Você não está preocupado com isto. Você está preocupado com isso porque, olhando este, eu enxergo este. A outra não. Além dela poder ser o indicador, aqui em cima, ela ainda é um controlador. Se eu mexer aqui, eu mexo lá. Estou fazendo com uma, mas pode ser uma coisa multivariada e toda essa complexidade que vem por aí. Ok? Bom, é isso que o cientista faz, é isso que vai ter que estar no objetivo do seu projeto. E você vai colocar isso daí lá. Como é que você escreve? Quando você faz uma pesquisa de caracterização de algo, você não precisa de hipótese. Pode ter, mas não resolve. Tá? Normalmente você não precisa. Olha, eu quero saber, por exemplo, qual a opinião do brasileiro sobre a globalização. O que ele pensa disso? Não adianta eu levantar hipótese. É mais fácil eu ir a campo e ver. Seja qual for a hipótese que eu pensei, a hora que eu analisar os resultados, eu tenho a resposta. Portanto, a hipótese aí você vai na plataforma Brasil, vai em algumas agências de fomento aqui, ele te exige colocar uma hipótese. Eu falo, lógico que eu não coloco. Eu explico por que não. Quando você explica direitinho, há bons entendedores, aí eles permitem.
Plataforma Brasil punha lá, tem que pôr a hipótese. Escrevi, não tem hipótese no meu trabalho, é de caracterização. Aceitaram. Mas o que a maioria faz? Vamos achar uma hipótese para isso aqui, né? E aí, começa a entortar o ensino aí. Tá certo? Então, vamos pensar como escrever. A pesquisa de caracterização, você não precisa de hipótese. Como é uma pergunta, você poderia ter hipótese, mas é besteira. Tá? Se eu quiser saber, por exemplo, o perfil de poluição de um lago tal, né? da Lagoa do Broa, sei lá o quê. Perfil de poluição. Lógico que cada coisa que eu testar, cada item que eu medir, está sendo, de certa forma, uma hipótese. Mas eu não usei essa hipótese como um elemento para o meu planejamento de estudo. Eu não usei ela como essa ferramenta, que é o principal motivo dela. Eu tinha condição de analisar 50 itens, eu analisei 50 itens. Se o meu equipamento analisasse 60, eu ia analisar 60. Então, né, foi uma coisa casual. Como é que você escreve? Vamos pensar assim. O erro comum é as pessoas acharem que o que elas fazem é o objetivo. Não, o objetivo está na cabeça. O que você faz é outra coisa. Mas é objetivo específico? Não. Específico, porém, ainda objetivo. Portanto, está na cabeça. Você já começa aí um grande erro. O objetivo é que guia a ação. O que você vai fazer, tá? O que você vai fazer, você faz porque tem um objetivo. Então, você nunca vai colocar no seu objetivo como comparar tal coisa, porque isso não faz sentido. Você compara porque você tem um objetivo. E não que o seu objetivo é comparar. E quando você tem noção do seu objetivo teórico, você faz uma introdução guiada por esse objetivo teórico. Isso é importante. E mais ainda, é esse objetivo teórico que guia a ação que vai na metodologia, no procedimento, chame como quiser. Olha, quando você descreve algo, o descrever é ação. E é um termo infeliz. Por que escrever é um termo infeliz? Porque ele significa duas coisas. Ele significa a ideia de obter uma caracterização, que isso fica meio latente na cabeça das pessoas. Eu vou descrever tal coisa. E é o ato de coletar as informações. E muita gente confunde. Quantas e quantas vezes o indivíduo chega com uma pesquisa para mim? Ele mostra, ele tem uma hipótese, mas ele fala que a pesquisa dele é descritiva. Por quê? Porque ele está descrevendo para captar as variáveis. Mas como ele descreveu, ele acha que a pesquisa é descritiva. E esse equívoco existe espalhado por aí, porque ele não nasce lá na casa dos alunos. Ele entra por meio do ensino dos professores. Eu já dei aula na minha instituição, quando eu estava lá, para alunos do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Até o primeiro e segundo é mais fácil, do terceiro para frente, mas o meu orientador falou. Falei, aí é que está o problema. Então, por que você descreve? Porque você quer caracterizar, você quer mostrar o padrão, você quer mostrar o perfil. A descrever deixa como técnica para coletar o resultado. Tá? E a partir daí, você caracteriza. Óbvio que eu posso testar uma hipótese para descrever. Eu quero descrever o quadro político do Brasil. Para isso, eu vou não só dizer como são as peças, como elas se relacionam entre si. E a hora que eu falo relação, eu estou pensando em hipótese. Tá? Então, nesse caso, eu estou usando as duas coisas, mas para caracterizar. Por isso que nos últimos anos eu mudei a minha própria literatura, trocando o termo descrição por caracterização. A gente evolui. Às vezes alguns alunos não querem evoluir, porque eles já estão no topo, mas a gente evolui, não é verdade? E quando você tem uma hipótese, ela é o seu objetivo, e seu objetivo é testar. Quando você tem hipótese, seu objetivo é testá-la. Aí vem o pessoal da ecologia. A gente não testa hipótese, testa predição. Oh, meu Deus do céu, vou falar de novo. Por que você testa a predição? O que você vai me dizer no fim do artigo? No fim do artigo você vai me dizer, fica com a hipótese ou não fica com a hipótese?
Eu posso chamar isso de teste. Eu sei que você vai medir predição, não é isso que eu estou falando. No final, eu posso fazer teste diretamente ou teste conceitual. Então, é muito simples isso. Não precisa embolar o meio de campo, já tem coisa para embolar de monte. Não é? Veja aqui, ó. 3 exemplos. Eu posso dizer que o meu objetivo é caracterizar tal coisa, variável. Meu objetivo é identificar a composição de não sei o quê. Meu objetivo é mostrar a opinião de tal grupo sobre tal coisa. Pesquisa de caracterização. Está na cara que é pesquisa de caracterização. Eu vou caracterizar uma variável. Se eu caracterizar 2, eu vou caracterizar a A e a B, mas elas não conversam entre si. Se eu quiser caracterizar 5, a mesma coisa. Elas não conversam entre si. Se conversar, mudou a lógica do seu pensamento. Se conversar, você tem uma hipótese. A hipótese é o quê? Ela é uma resposta provisória a uma pergunta. Das hipóteses, qual hipótese tem utilidade para o cientista? Aquela que estabelece relações entre variáveis. Porque aquela que presume uma caracterização, eu não preciso dela. Estrategicamente eu não preciso. Mas se eu for fazer responder a seguinte pergunta, por que, né? Por que, ou quais, por que não? Ô, palavrinha infeliz. Quais são os fatores que afetam, sei lá, tal tipo de doença? Não adianta eu ficar olhando a doença para achar os fatores. Se eu não tenho a menor base, eu vou ter que realmente ir a campo e ver algumas coisas. Mas se eu conseguir elaborar uma hipótese, que seja a mais parcimoniosa de todas, ou seja, a mais simples, né? E porém aqui veja que tem um conteúdo de novidade, aí eu estabeleci uma relação. Isso deve ser aquilo. Agora eu faço a pesquisa centrada nisso. Porque senão corre o risco de eu entrar no palheiro, olhar e não encontrar a agulha. Então a hipótese é uma ferramenta que te ajuda a chegar na resposta mais rapidamente. Isso é uma pesquisa de associação sem interferência. Simples. Olha, eu quero testar se A é o indicador de B. Está na cara que eu vou ver associação. Mas não estou pensando em interferência. Eu posso até dar uma direção para isso. Mas lembra que tudo que você fala no objetivo, você tem que fundamentar na introdução. E no projeto, a fundamentação tem que ser mais forte. Porque você está vendendo ideia e pegando dinheiro. Então não adianta, minha ideia, não. Você tem... E aqui no Brasil mais ainda. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de perceber a genialidade de um projeto. E aí ele nega o projeto. E tem setores aqui no Brasil que ele nega, aí você recorre e ele dá a mesma resposta. Então você vai fazer o quê? Né? Para quem trabalha em outro nível, internacional, sabe que a pegada é outra. Tem também seus problemas, mas a pegada é outra. Onde estão as hipóteses aqui? Estão aqui, ó. Então, se um programa de pós-graduação ou uma instituição de fomento pede para você escrever as hipóteses e depois escrever o objetivo, não faz sentido. Não tem nexo. Essa é repetição do mesmo. As minhas hipóteses são essas, eu tenho que testá-la. Como? Eu posso usar outras palavras, mas o sentido tem que ser esse. E se for com interferência, o que muda? O teor do verbo. Afeta, aumenta, reduz, depende de. São palavras que estão dizendo que é uma associação com interferência. E é isso que tem que ser fundamentado na introdução também. Tá? Por que você espera isso? As hipóteses estão aqui. Então, veja, eu posso trabalhar com esses conceitos na pesquisa quantitativa e na pesquisa qualitativa. O problema da qualitativa são as travas, que vêm de berço. E a qualitativa no Brasil, muitas vezes, não é nem para fazer ciência. É para ganhar atestado. Mas a qualitativa faz ciência. A qualitativa estabelece padrões de generalidade. Porque se não fizer isso, não faz ciência. Né? Só que tem um meio que fica falando que a qualitativa não pode generalizar. Isso, tá bom, você estudou 3 pessoas, elas morreram no acidente. Eles publicam o trabalho. Tem sentido.
né? A gente faz ciência. Cuidado com essas palavras. Vocês já usaram essas palavras provavelmente em algum objetivo. Cuidado com elas. Você pode ter que usar do jeito certo. Tá? Se você fizer assim, está errado. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando aquelas palavras, estou colocando a variável na frente, coloquei uma, podia colocar 2, 3, tá? Só coloquei elas lá. E estou colocando onde foi feito isso, que é o objeto do estudo ou o sujeito do estudo. Por exemplo, analisar a taxa de nascimentos prematuros. Pare e pensa. Quantas pesquisas você pode fazer analisando a taxa de crescimento de prematuros? Um monte. Então, isso não dá o objetivo do seu trabalho. Isso não mostra. Mostra o que você vai fazer, mas não mostra o seu objetivo. Tá? O mesmo vale para cá, para cá, para cá, para cá. Você encontra pilhas. Ah, mas eu ganhei da FAPESP. Ganha mesmo. Lógico que ganha. Quem analisa os projetos da FAPESP? Nós. Pronto. Aí está o problema. Se a pesquisa brasileira está fraca, muito fraca, só falta as pessoas reconhecerem. Em termos de eficiência, nós não existimos. Tá? Nós saímos na classificação que eles põem, porque eles pegam as notas que eles querem que apareça bem. Mas se você calcular a eficiência, o Brasil vai lá para trás. Em 2016, nós éramos 14º em número de projetos, em número de artigos. Nós éramos 16º pelo CIMAGO, 16º em citações recebidas. E nós somos, e nós éramos o 163º, se eu não me engano, em termos de eficiência, citação dividido por artigo. Tem um pesquisador brasileiro que ganhou um prêmio aí, tem 400 artigos publicados, 7.000 citações. Ah, tá bom, eu conheço um canadense que tem 160 artigos publicados, tem 16.000 citações, e apenas de 2 a 3% é autocitação. Eu que não sou nada, eu tenho 55 publicações no Web of Science, tenho mais de 1.000 citações. Quando a gente analisa eficiência, muda a relação de poder. Por isso que as pessoas não mexem nisso. Ou um A do CNPq vai cair lá para baixo, o outro pode subir. Alguns um A vão ficar, alguns um B vão descer. Muda a relação. Então o Brasil tem que entender isso. Então vamos lá. E por isso que aprovam certos projetos que não deveriam ser aprovados. Não que é só um erro formal, não, é um erro de pensamento. A pessoa não sabe o que ela está fazendo, esse é o problema. Tá? Então, tem o sujeito da pesquisa lá. Como é que a gente corrige isso? Simples. Se você tem hipótese, não tem saída. Se você colocar a palavra C na frente, automaticamente, todas essas palavras, elas significam uma possibilidade. Possibilidade é ou não é. Ou seja, é um teste. Tá? Isso significa testar. Se vou testar, o que eu tenho na frente? Hipótese. O que é hipótese? Relação entre duas ou mais variáveis. Acabou. Mais quadradinho do que isso, impossível. Impossível eu não digo, mas foi onde eu consegui chegar. Né? Fácil, fácil. Agora, isso aqui não tem sentido. É complicadíssimo, não tem sentido. Ok? Então perceba que de onde eu tirei todas essas palavras? De livros de metodologia científica e de cursos de metodologia científica da internet, onde elas são recomendadas, são até classificadas. Falo, meu Deus do céu, por isso que nós temos dificuldade. Resumindo a ópera, está aqui, ó. Esse quadro resume tudo. Aproveitem. Eu coloquei no Face, isso já faz um tempão. Faz uns 2, 3 anos. Quando eu tinha Face ainda. Agora deletei meu Face, deletei meu Twitter. Fiquei só com o LinkedIn. E estou feliz lá. As pessoas são mais contidas. Tem alguém olhando elas. Então elas falam menos besteira. É verdade. Tem, ou o cara quer vender alguma coisa ou ele quer um emprego. Então eles fazem as besteiras, mas não muitas. Tá ok? Beleza. Deu para ter uma ideia, pelo menos?
Agora é fácil, gente. Quando você escreve metodologia, essa é uma estruturação lógica interessante. Você pode mudar de ordem alguns desses itens, mas são coisas naturalmente esperadas no projeto. Sujeito da pesquisa. Se o cientista não souber o que ele tem que caracterizar no sujeito da pesquisa, ou no objeto da pesquisa, no caso das exatas, muitas vezes tem isso, se ele não souber isso, ele não sabe o que está fazendo. Você tem que caracterizar com itens que são de utilidade em função do seu objetivo. Não é? Eu estou estudando pessoas, eu vou pôr a cor do cabelo? Não sei, depende do seu objetivo. Se eu estiver estudando interação entre pessoas, a cor do cabelo é importante. Se eu estiver estudando outras coisas, a cor do cabelo não faz sentido. Então, é que na metodologia da nossa sociedade, ela é ensinada como um conjunto de regrinhas. A área de saúde, por exemplo, ela quer protocolar o pensamento científico, mas dá errado com certeza. Ela estabelece até níveis de verdade. Meta-análise, ensaio clínico. Isso não existe na ciência. Não existe na ciência. Né? E isso é internacional, não é só no Brasil, não. O delineamento, que é o seu pensamento, é que o pessoal tem mais dificuldade de escrever, é o delineamento. Né? E, de preferência, fazer um esquema. Se o seu leitor não entender isso aqui, ele não vai entender o seu projeto. O examinador não entendeu o meu projeto. Isso, você não o fez entender. Pensa assim. Você tem que corrigir seu projeto. Às vezes o cara é durão mesmo, mas tem que tentar. Tá ok? A introdução, o mais importante de você perceber, é que ela tem que seguir essa lógica. Eu tenho essa lógica aqui. Com isso, você tem condições de saber o que você deve incluir e o que você não deve incluir dentro da introdução. Não tem como. Se nós forçássemos nossos alunos a entender a montagem das coisas assim, ao invés de ficar copiando de um e de outro, e de outro, e de outro, né? Já haveria uma seleção natural interessante para a ciência. Hoje eu coloquei no LinkedIn logo cedo que o nosso ensino de metodologia está afastando gente interessante da ciência, porque é lógico que o interessante ele vai embora. Não tenha dúvida do jeito que é o ensino. Né? E estamos ficando com o que não presta, né? Muitas vezes. Ok? Pensa nisso. A sua argumentação depende desses 3 tipos lógicos. Fundamentar uma caracterização é uma coisa, fundamentar uma hipótese de associação é outra, e fundamentar uma hipótese de interferência é outra. 3 minutos ainda. Não, você falou 5, está aqui, ó, eu marquei zerinho aqui. E eu comecei atrasado, hein? Eu comecei 10 minutos atrasado. Estou sendo bonzinho. Ué! Eu falei, eu tenho 1h30. Não, mas daqui 4 minutos eu termino. E o título? Fala assim porque são amigos, tá? Se não fosse amigo, ficava quietinho. O título, gente. O título é o seguinte. Foca nisso aqui, ó. A novidade, a generalidade do seu projeto. Não foque na cidade, não foque para fazer ciência. Se você quiser resolver problema da prefeitura, você pode trabalhar lá e resolver vários problemas da prefeitura. Curto, fiel ao conteúdo. Eu sempre falo assim, você quer um título bombástico? Faça um projeto bombástico. Você quer um título bombástico no artigo? Faça um artigo bombástico. O que não dá é inverter isso daí. Tá ok? E que as pessoas entendam. Nem sempre o revisor do seu projeto é da sua especialidade. Então faça com palavra de gente. Evite a especialidade. Cronograma, não vou ensinar vocês a fazer, mas vou dar uma dica para vocês. Cronograma é relógio. Não adianta ter e não olhar. Cronograma você pega no pé da cama. Faça detalhado o suficiente para você perceber o atraso em tempo de corrigir. Senão não tem por que fazer cronograma. E não faça uma pesquisinha desse tamanhinho querendo colocar num projeto de 2 anos para poder ganhar dinheiro.
Faça uma coisa séria, honesta, não adianta xingar o governo e depois ficar aí fazendo as tramóias, certo? Honesto. E, por fim, teoria. Teoria não, autoria. Tá? Pensem nisso. Os autores do projeto devem participar do projeto, os autores do projeto são responsáveis pelas conclusões. Se a conclusão for processada, eles estão processados. Pensa nisso. Não é? Não adianta ficar... Qualquer ajudinha que deu, eu sempre tive ajuda, sempre, e nunca foram meus coautores. E continuamos amigos até hoje. Seja estatístico, seja gente que me emprestou material, nunca tive esse problema. E parcerias, elas brotam, como eu falei no início da exposição, naturalmente. Há uma vontade, não dá para fazer parceria porque o cara é grandão. Aí vamos pôr ele no projeto. Tudo isso é má conduta dentro da ciência. Má conduta da ciência tem de monte. Nós temos que pensar nisso. Fazer parceria é salutar, é bom, mas ela tem um motivo. Sem ela eu não consigo fazer o projeto. Por isso você faz parceria, não é simplesmente para trabalhar com os amigos. Ela viabiliza o projeto. E ela não é feita em função da demanda do edital. Ela é feita naturalmente em função dos motivos do projeto. Ok? Agora deixa eu parar, que já deu 10 horas, certinho aqui. Para quem estiver interessado em entrar no meu instituto, está aí um cupom de desconto para vocês, válido até amanhã. Bom, entra lá, conhece, se gostar, fica, se não gostar, só não fala mal, tá? O resto pode falar. Obrigado, gente. Muito obrigado, professor Volpato. Eu vou ser bonzinho com vocês, cortar no café e aumentar nas perguntas. Quem quer questionar? Duas só 2 perguntas, para nós não perdermos o tempo, a hora. Bom dia, professor. Bom dia. Matheus Fleury, da ESCS aqui. Fazendo doutorado. Está me ouvindo melhor? Estou, mais ou menos. O problema é meu aqui. Eu uso o aparelho, mas nem com o aparelho funciona direito. Não, tá bom. Vou falar mais alto um pouco. Isso. Professor, eu acho que o que eu vou perguntar pode até ser um pouco diferente do que o senhor estava falando, porque, pelo que eu entendi um pouco da palestra do senhor, é o projeto de pesquisa focado em obter algum incentivo de algum órgão, né? FAPESP, Não CAPES, necessariamente, uma parte. Aí eu acho que é aí que entra a minha pergunta. Muitos daqui, eu acho que podem estar fazendo doutorado com o objetivo de futuramente virarem professores, que no caso é o que eu enquadro. E dos processos seletivos que eu já participei, na verdade, dos 3 que eu participei, todos cobraram um projeto de pesquisa. E acaba que é um projeto de pesquisa que você faz a primeira etapa, depois de 3 dias você descobre, eu tenho que fazer um projeto de pesquisa, né, para defender nessa banca. E, assim, eu queria a opinião do senhor para saber, a estrutura, creio eu que vai ser igual, mas o meu objetivo é diferente. Porque o meu objetivo é conseguir mostrar que eu consigo fazer um projeto de pesquisa, né, e não de receber esse incentivo, né? Que eu creio isso. Então, eu queria que o senhor, assim, se puder falar um pouco disso, que eu acho que, como eu falei, deve ser muita gente que quer isso e eu acho que é importante para a nossa formação. Tá. Veja bem, o que eu passei aqui e que eu detalhei mais foi exatamente a essência de um projeto, seja para uma aula, para uma banca de contratação, ou seja para pedir dinheiro, ou seja para você fazer o projeto para você se orientar. Certo? Você não precisa fazer para dinheiro. No finzinho entra mais a parte do dinheiro. Tá? Eu falei várias vezes em questão de dinheiro, porque é o mais recorrente realmente. Mas a estrutura que eu apresentei, ela é de um projeto para isso. O que você vai mostrar numa banca quando você é obrigado a apresentar um projeto? A tua maturidade científica e a tua capacidade de argumentação. É que as bancas também dependem, né? Tem de tudo, tá? Eu não posso falar. Cabeça de banca é que nem cabeça de juiz. Então, você não sabe o que sai dela. Agora, a ideia é essa. Você vai mostrar que você consegue fazer um projeto, estruturar, fundamentar, e a banca tem que entender. Se a banca entender o seu projeto, ela já começa a gostar, porque ela entendeu. Quando ela não entender... Ele precisa ser inovador? Preciso, o mais inovador possível.
É lógico que em 3 dias você não vai pegar um assunto que nem é a sua especialidade, mas pelo menos com essas dicas que eu dei, das perguntas que eu mostrei, como as coisas são feitas, você consegue montar alguma coisa. Pega um negócio meio esdrúxulo. Eu pegava coisas que acontecem no homem e jogava nos meus peixes. E saía para as coisas interessantes. Tá? Então, você tem que... Aquela te dá maleabilidade para você chegar junto. Tá? Ó, pega uma variável que ninguém pensou, ou que aparentemente é estranha, porque a banca também não sabe. Tá? Agora, é importante mostrar estruturação de pensamento. Última pergunta. Se não houver, vamos para coffee break. E quem quiser, obviamente, conversar com o professor Volpato. Não tem ninguém, vamos passar para o sorteio. Tá? Não tem ninguém, acabou. Vamos passar para o sorteio.